A Copa América está chegando pela 15ª vez nos últimos 5 anos e desta vez sem a presença de seleções alternativas, como foi o caso do Japão com seu time olímpico e também do Catar na edição de 2019. Mesmo assim, é claro que a gente pode remeter a assuntos alternativos nesta edição da Copa América. E é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos falar de amistosos de times brasileiros contra as seleções que estarão nessa Copa América 2021. Eu sou Matheus Schenck, este é o Nonsense Futebol. Bora para a história de hoje. Em 2002, o Internacional fez uma campanha sofrível no Campeonato Brasileiro. Escapou do rebaixamento só na última rodada contra o Paysandu. Mesmo assim, no meio daquele ano, o Colorado bateu uma seleção que estava prestes a estrear numa Copa do Mundo. Um mês antes da Copa de Coreia do Sul e Japão, o Inter foi ao Olímpico Atahualpa, em Quito, e Diogo Rincon fez o primeiro. Cássio de Abreu ampliou tudo isso em 16 minutos. Edinson Mendes descontou e ficou assim. Isso que o Agnaga, aqui nessa matéria do Correio do Povo, acabou escrevendo errado e mandaram Agnada, empatou, mas o lance foi invalidado por impedimento. Equador 1, Internacional 2. Eu não quero fugir muito do tema hoje, mas você viu ali na ficha dessa partida que o árbitro desse jogo foi o Byron Moreno, um personagem bastante exótico no futebol mundial, para dizer o mínimo. Moreno foi o árbitro que verdadeiramente surrupiou a Itália contra a Coreia do Sul nas oitavas da Copa de 2002. Ele anulou um gol legítimo do Tomasi e ok, aí podemos culpar o Bandeira, mas depois expulsou o Totti por supostamente simular um pênalti. Foi tão absurda a atuação de Moreno que ele nunca mais voltou a atuar em jogos de seleções. Poucos meses depois da Copa, em setembro, o juizão deu, sem maiores motivos, 12 minutos de acréscimos em um confronto entre LDU e Barcelona de Guayaquil. A LDU fez 2 gols nesse período e venceu por 4-3. Byron Moreno colocou na súmula que os gols haviam saído aos 44 e aos 45 minutos. E a Federação Equatoriana o suspendeu por 20 rodadas por causa disso. Em 2010, ele foi preso em Nova York por narcotráfico. Ele estava com 6 quilos de heroína colados ao corpo. O traficante é cagão, sem exceção. Ficou 2 anos preso até acabar libertado. Prometo que agora a gente vai se ater só aos jogos mesmo. Tá bom. Em 1994, a Colômbia era uma das sensações prestes a jogar a Copa do Mundo nos Estados Unidos. E antes desse Mundial, eles enfrentaram o São Paulo, que também era uma sensação, time treinado pelo Tele Santana. A Colômbia vinha com uma geração que provavelmente foi a que mais prometeu bons resultados numa Copa. A eliminatória do time de Francisco Maturana tinha sido incrível, com direito a um 5-0 na Argentina em Buenos Aires. O São Paulo ganhou cerca de $100 mil pelo confronto e foi para Bogotá sem o lesionado Miller. O jogo passou ao vivo no SBT e teve um gol só. Aristizábal, ele mesmo, que mais tarde jogaria no futebol brasileiro e no próprio tricolor, marcou o gol do triunfo da Colômbia. O time brasileiro até tentou empatar, mas esbarrou no travessão. No fim das contas, melhor para a seleção sul-americana em cima do time de Tele Santana. Um ano depois, em 95, foi a vez do Uruguai enfrentar um time brasileiro. A Celeste Olímpica foi o adversário do Flamengo no jogo que marcou a estreia de Romário. O confronto aconteceu em 27 de janeiro de 1995, no Serra Dourada, em Goiânia. Romário teve atuação apagada no time de Vanderlei Luxemburgo, que abriu o placar com Nélio. Na reta final do amistoso, Diego Dorta deixou tudo igual, 1-1. A gente já fez um vídeo sobre aquele Flamengo de 1995, que estava celebrando o centenário. A gente lembrou para você que o Flamengo daquele ano foi treinado por 3 meses pelo Apolinho, um radialista. Clica no card aí para você conferir quando você quiser. A seleção brasileira já enfrentou dezenas de times ao longo de sua história, mas só 5 deles, esses aqui, conseguiram vencê-la. A última vez que isso aconteceu foi em 1976. Em 31 de agosto de 1969, a seleção brasileira venceu o Paraguai com dificuldade. Só um gol em um Maracanã lotado, na sobra do goleiro Aguilera e no chute potente de Pelé. Mas era o bastante para a seleção garantir o lugar na Copa de 70, que teria o fim que todo mundo já sabe, né? 3 dias depois, a seleção desembarcou em Belo Horizonte para fazer um jogo festivo contra o Atlético Mineiro. O clima era festivo, já que o Brasil havia conseguido a vaga para a Copa do Mundo. Acontece que o amistoso entre Brasil e Galo não era bem visto pelo técnico da seleção, João Saldanha. Para tentar minimizar a situação curiosa de haver um jogo entre o time nacional e um clube, o Atlético se vestiu de Federação Mineira, utilizando camisa vermelha, calção e meias brancas. O amistoso serviria como celebração para o 4º aniversário do Mineirão e também alusão à Semana da Independência. Com a bola rolando, o Galo abriu o placar aos 42.
Amaury Horta recebeu o lançamento de Humberto Monteiro e deixou Félix inconsolável. Na etapa final, o time do Saldanha empatou. Carlos Alberto cruzou e Pelé, livre, leve e solto, deixou tudo igual. Mas a noite era do time comandado pelo folclórico Ilstrit. Dario, o Dada Maravilha, chutou com força e aos 19 minutos marcou 2-1. O clima de amistoso tinha ido embora e Carlos Alberto, que levantaria a taça de campeão do mundo meio ano depois, acabou expulso. Fim de jogo e festa para os atleticanos, que venceram a seleção brasileira. 7 anos depois, a seleção brasileira encarou o Flamengo num amistoso. Mas para falar dessa partida, a gente precisa antes fazer um parênteses e entender quem foi o Geraldo Assoviador. Este era o apelido de Geraldo Cleófas Dias Alves, 22 anos, meia que era considerado uma grande promessa do Flamengo nos anos 70. O apelido era porque ele jogava assoviando, o que lhe dava ares de irreverência e uma certa irresponsabilidade. Chegou a jogar a Copa América de 75, mas em agosto de 76 precisou fazer uma cirurgia para retirar as amígdalas por conta de inflamações crônicas na garganta. Mas durante o procedimento, sofreu um choque anafilático causado pela anestesia e acabou morrendo 3 horas e meia após dar entrada no hospital. Os jogadores seguiram direto para o velório. A morte de Geraldo causou comoção. Foi uma perda muito grande para todos nós, né? Flamengo e seleção brasileira resolveram 2 meses depois homenagear o jogador. Eles fizeram um amistoso no Maracanã e foi para um público total de 142 mil pessoas. Toda a renda foi destinada à família do Geraldo. Pelé, àquela altura um astro do New York Cosmos e que já havia anunciado a aposentadoria e retornado aos gramados para atuar no futebol dos Estados Unidos, estava em campo. Mas nem ele conseguiu superar o Mengão. A seleção tem vários dos campeões do mundo de 1970. A seleção, cheia de veteranos campeões mundiais de 70, não foi páreo para o Fla. Aos 5 minutos, Zico encontrou Paulinho, que chutou para superar Félix. Aos 11, Luiz Paulo marcou o segundo. O que parecia que seria um passeio, acabou nisso aí mesmo, 2-0. Brasil e Uruguai em 1950 remete, claro, ao Maracanaço. Um dos episódios mais tristes da seleção brasileira, a derrota na última rodada da Copa de 50. Mas e se eu te dissesse que não foi o único Brasil e Uruguai de 1950 que terminou 2-1? Em março daquele ano, o Brasil de Pelotas encarou a Celeste Olímpica e ganhou. É inacreditável, né? O caso que eu vou te falando, que eu estou te falando, é que quando o Brasil recebeu esse convite, era dia 1º de março, e o jogo foi no dia 19 de março. O Brasil, no dia 14, ele partiu para Montevidéu. O Brasil pegou um carro motor. Era uma composição ferroviária diferente, que tinha mais velocidade que os trens convencionais. E foi para Montevidéu, toda a delegação. Chegando lá às 9 horas da noite, foi muito bem recebido. No outro dia, a delegação foi para redações de jornais, entrevistas de rádio. O Cláudio, que a gente ouviu falar aí, foi presidente do Brasil de Pelotas no final dos anos 70 e lembra daquelas histórias desde criança, quando acompanhava o Brasil de Pelotas ao lado do pai. Foi um dos últimos amistosos antes de o Uruguai viajar ao país vizinho. Por aqui, o Uruguai venceu o Brasil, mas lá não. E o jogo em si iniciou com o Brasil marcando, né? 1-0, o gol do Darcy. Darcy era um grande centroavante, um goleador. Aí o Schiaffino, a seleção uruguaia completa, com Schiaffino, Didia, Mascoli, enfim, todos aqueles jogadores famosos estavam jogando. Aí o Schiaffino empatou. E depois o Mortosa, que é tio do Flávio Teixeira, que foi o escudeiro do Luiz Felipe, o Mortosa. O Mortosa era o canhão da Baixada. Marcou, então, o segundo golo de pênalti. E ele lembra, por exemplo, que a vitória sobre a Celeste foi muito celebrada. Foi uma loucura. A recepção aqui dos torcedores aqui, que foi uma repercussão tão intensa que fez lembrar, assim, a vinda do Getúlio Vargas aqui em Pelotas, ou quando a Yolanda Pereira, que foi Miss Universo, aportou aqui, depois de ter um título, que tinha tanta gente. Aliás, todas as manifestações da torcida do Brasil terminam em carnaval, né? E sim, em 16 de julho de 1950, na mesma data e na mesma hora que Brasil e Uruguai decidiam a Copa do Mundo,
havia um Brapel em Pelotas. Consegue imaginar? E o Brasil ganhou 1-0 do Pelotas. Eu me recordo como se fosse hoje, eu não fui ao jogo, a chegada do meu pai na nossa casa, feliz da vida, tia. Nem estava aí para a seleção brasileira, se perdeu ou não. Aliás, a torcida comemorou a vitória sobre o Pelotas. O pessoal foi saber que a seleção brasileira tinha perdido, que o Uruguai foi campeão do mundo depois do jogo, mas eles não queriam nem saber. E aí, que outros amistosos curiosos e diferentes de seleções sul-americanas contra times brasileiros a gente poderia citar? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, é sempre importante para nós. Ativa o sininho para as notificações, deixa sempre teu like também, comenta aqui embaixo para ver mais conteúdos. Olha aí!